Fala aí, meus amigos, vocês estão bem? Eu espero que sim, eu também. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje quero desejar a todos vocês um feliz 31 de outubro. Se você clicou nesse vídeo, você já sabe do que eu tô falando. Feliz dia da Reforma Protestante. Eu sei, hoje é celebrado também o Halloween, né? Mas tem coisa mais importante pra gente lembrar, né? Um dia como esse, cara, a gente devia lembrar muito. Eu vejo às vezes a galera brigando muito por aí. Ah, Halloween, cara, tá tendo festas bruxas e coisas diabólicas. E, cara, a gente tem coisa mais importante pra lembrar num dia como hoje, sabe? A gente pode pensar mais no quão importante é a reforma protestante pra nós, né? Crentes protestantes, é claro, né? Não vou esperar que um católico celebre a reforma protestante, mas eu acho que a gente precisa lembrar disso com mais carinho. Hoje, especificamente, 31 de outubro, a Reforma Protestante completa 508 anos. 508 anos que alguém olhou para a Sagrada Escritura e percebeu que a verdadeira autoridade entre nós é a palavra de Deus e não a palavra dos homens. E eu acho que isso é a coisa que mais deveria guiar a gente hoje. Eu gosto muito de todos os anos lembrar num dia como esse, onde eu estou, o que eu estou fazendo, reavaliar, sabe? Avaliar a mim mesmo como pastor, mas como crente também, quão moldado pela Escritura eu sou e o quanto a Escritura tem a última palavra na minha vida, na vida das pessoas que eu ensino, que eu prego, que eu lidero, o quanto a palavra de Deus tem impactado tudo que nós fazemos, sabe? Eu gosto de falar que a Reforma Protestante lembra a gente de que a palavra de Deus está acima da palavra dos homens, mas também de que reforma continua necessária. Inclusive o lema da Igreja Reformada é isso, né? Igreja Reformada sempre reformando. Porque reforma se faz necessária sempre que os homens começam a pensar que a voz deles é mais importante do que a voz de Deus. E a voz de Deus não está no discurso de ninguém. A voz de Deus não está nem mesmo na voz do povo. A voz de Deus está na Sagrada Escritura, a palavra de Deus. Se você não sabe, historicamente falando, né, a Reforma Protestante é ensinada inclusive nas escolas, mas é visto muito mais como um movimento político, porque de fato naquela época a igreja e o Estado estavam tão unidos que uma reforma desse tipo teve impactos políticos muito grandes e talvez até maiores do que na igreja, já que a igreja é menor do que o mundo, né? Vamos ser sinceros. Por isso, um impacto mundial, como era naquela época, né, um impacto tão grande social, é nada mais justo do que ser estudado como um movimento político também, mas para nós que vemos, eu vejo a Reforma Protestante como um avivamento, foi algo que aconteceu, um avivamento bíblico, algo que trouxe as pessoas de volta à palavra de Deus, que pôs a palavra de Deus de volta ao centro. Então isso é muito precioso. Mas hoje nós continuamos precisando de reforma, porque é muito comum em muitos lugares ainda hoje, igrejas evangélicas, em que as pessoas estão ouvindo mais a voz de homens do que a voz de Deus. Homens que deixam de pregar a palavra de Deus para pregar os seus próprios pensamentos, suas próprias convicções, suas próprias ideologias e visões políticas. Então, toda vez que isso acontece, nós precisamos de reforma. Nós precisamos de reforma ainda hoje, meus irmãos. Tô quase pregando aqui, né? Mas isso me faz lembrar, né, de algo muito importante para nós, porque a igreja de Jesus, né, a primeira vez que a palavra igreja aparece em Mateus 16, quando Jesus fala assim, quem eles dizem que eu sou, né? E aí Pedro fala, né? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Na verdade ele fala quem eles dizem que eu sou, e depois ele fala quem vocês dizem que eu sou, e Pedro fala, tu és o Cristo. Tu és o filho do Deus vivo. E aí Jesus fala assim, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. E aí tem aquele momento que a gente olha e fala, puxa vida, até que enfim Pedro deu uma dentro, né? Pedro acertou. Mas Jesus deixa claro, Pedro não acertou, né? O Pai revelou isso a Pedro. E que coisa grande é essa revelação, né? E a revelação era de quem era Jesus. E aí Jesus olha para Pedro e fala assim, e eu digo para você, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E é interessante porque uma discussão muito grande se dá em cima desse texto, né? Se a pedra era Pedro, se Jesus estava falando dele mesmo, que ele era a pedra.
E para mim é muito claro ali que Jesus está falando com Pedro, né? Ele fala, eu digo para você, você é Pedro e sobre esta pedra, é um trocadilho, né? Que no grego também faz sentido como no português. Pedro e pedra são palavras bem parecidas. E no grego também são palavras bem parecidas, então Jesus estava fazendo um trocadilho, né? Você é Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E o interessante é que as pessoas brigam às vezes por esse texto, porque pela Igreja Católica esse texto muitas vezes é usado para embasar a doutrina do papado, né? A sucessão apostólica, como se os papas hoje em dia fossem os sucessores da pedra que era Pedro, né? Mas para mim fica muito claro que mesmo que Jesus esteja falando com Pedro naquele momento, ele deixou claro que não tinha nada de especial em Pedro, né? A verdadeira pedra ali, por mais que naquele momento fosse Pedro, só era Pedro por conta da revelação. Então, Deus usa pessoas como fundamentos, porque essas pessoas recebem a revelação do Pai. Mas o verdadeiro fundamento da igreja é a revelação do Pai, né? E é interessante porque Jesus chama Pedro de pedra, que é fundamento para a igreja, e logo em seguida, Mateus continua dizendo que Jesus começa a falar das coisas que ele haveria de sofrer e ser entregue e até morrer na mão dos fariseus. E aí Pedro chama Jesus e começa a repreender Jesus, né? E fala, não, mestre, jamais, não para de falar essas coisas, você não vai morrer. E aí Jesus fala para ele, afasta-se de mim, Satanás, porque você, para mim, é pedra de tropeço e só pensa nas coisas terrenas. É interessante que Pedro foi dois tipos de pedra no mesmo capítulo, né? Pedro é pedra porque ele teve a revelação do Pai. E ele é pedra de fundamento para a igreja, mas depois ele vira pedra de tropeço, porque agora ele quer falar dele mesmo e não daquilo que ele ouve o Pai. Jesus fala, você está vendo as coisas terrenas de novo. E quando as pedras que eram para ser fundamento começam a ser pedras de tropeço, a gente precisa de reforma. Porque lá na frente, na carta de Pedro, ele vai falar de novo, né? Que nós somos pedras. Sim, pedras que estão sendo esculpidas e colocadas em torno da pedra angular, Jesus Cristo, a fim de estarmos todas unidas e ajustadas e sermos um santuário celestial. Pedro vê isso, que, beleza, em um momento, ele ouviu a voz do Pai, ele ouviu a voz de Deus e nesse momento ele pôde ser uma pedra ao lado do fundamento, mas quando ele quis falar dele mesmo, ele virou uma pedra de tropeço, mas depois ele aprendeu que quando ele volta à palavra de Deus, então ele é uma pedra ajustada em torno da pedra angular. E é assim que nós estamos hoje. Hoje, 31 de outubro, lembramos da Reforma Protestante. E a Reforma Protestante nos lembra que toda vez que os homens querem falar mais alto que a palavra, nós precisamos de reforma. Precisamos de reforma porque as pedras que eram para ser fundamento viraram pedras de tropeço. E você precisa avaliar hoje, você que fala a outras pessoas, você tem sido algo fundamental, que está fundamentado na palavra, que tem ouvido do Pai, porque lê as Sagradas Escrituras e conhece a palavra de Deus? Ou você é uma pedra de tropeço, que só sabe falar do que você mesmo pensa, só pensa em coisas terrenas? Porque toda vez que pedras que eram para ser de fundação estão virando pedras de tropeço, nós precisamos de reforma, né? A Reforma Protestante foi marcada por diversos nomes. Eu sei que o principal dele, a gente sempre lembra de Martinho Lutero, pregando aquelas teses na porta do castelo de Wittenberg, mas nós temos também João Calvino, Ulrich Zwingli, e homens que vieram antes dele, como John Wycliffe, ou então John Huss. A história de John Huss, que é muito famosa, né? Se você não ouviu ainda, você vai ouvir agora. É tão famosa que você vai ouvir agora. Que John Huss também era alguém que deu muitos problemas para a Igreja Católica, porque estava focando em expor as Sagradas Escrituras e estava apontando os erros que a igreja estava tendo. Ele morreu queimado, mas antes de morrer queimado, o nome Huss na língua local significava ganso, né? E ele disse, olha, vocês estão queimando o Huss hoje, vocês estão queimando um ganso, mas em 100 anos vai surgir um cisne e esses vocês não vão poder queimar. E exatamente 100 anos depois foi o acontecimento de Lutero e a Reforma Protestante. E muitos tratam isso como uma profecia, né, que saiu da boca do Huss do que viria a ser a Reforma Protestante. Foi um grande homem de Deus, assim como Wycliffe, que tentou traduzir a Bíblia, que traduziu a Bíblia, assim como muitos outros nomes que vieram na Reforma. Mas esse é o ponto, a Reforma não é sobre esses nomes, ou nós vamos fazer novos papas, ou nós vamos fazer novos ícones. Eu gosto sim de me lembrar desses homens e pensar neles como grandes heróis,
que pararam de ouvir a si mesmo para ouvir a palavra de Deus. O ato mais heróico do pregador da palavra não é conseguir pensar alguma coisa nova, é ser fiel à Sagrada Escritura. E isso é o que me inspira. Quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu tento pensar nisso, meus irmãos. Que o Senhor me use e que apesar de mim, as pessoas vejam a glória de Deus revelada no Santo Livro. Isso é o que pode fazer de mim, de uma pedra de tropeço, uma pedra de fundamento para a palavra de Deus ser anunciada, para a igreja de Cristo avançar no Evangelho e não nas minhas ideias. Nós precisamos buscar isso. Então, se você é um pregador da palavra, pense nisso. Se você é alguém que está em alguma igreja e está vendo que nessa igreja as pessoas estão ouvindo muito mais a voz dos homens do que a voz de Deus, ou você confronta isso daí ou você sai daí. Mas não prossiga dando espaço a esse tipo de coisa. A reforma precisa acontecer sempre que os homens se veem mais aptos a falar do que a ouvir a palavra de Deus e anunciar as Sagradas Escrituras. Nós precisamos da Bíblia hoje, tanto quanto na reforma, tanto quanto no período dos apóstolos. Nós precisamos da palavra de Deus, porque ela é fundamento para nós. Amém? Espero que num dia como esse você se lembre da reforma protestante, né? Espero que você fale com alguém sobre a reforma protestante. Que a gente se concentre mais nisso do que em Halloween, sabe? Se a gente se concentrar mais nisso, cara, a gente vai estar muito mais engajado do que precisa estar, né? E tem espaço para isso e precisamos falar mais sobre isso, né? Se você não sabia, talvez você está chegando nesse vídeo e você está percebendo agora que hoje é dia da reforma protestante. Eu encorajo você a todos os anos lembrar disso. Lembre disso. Comemore do jeito que dá, não precisa fazer uma festa, né? Mas precisamos falar disso com os irmãos e lembrar disso. Amém? Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido alguma coisa. Se você gostou, deixa um like, porque o YouTube indica esse vídeo para mais pessoas e a gente alcança mais gente. Se inscreve no canal se não for inscrito, ativa um sininho para receber uma notificação quando eu mandar um vídeo novo, comenta algo aí, compartilha com alguém e assim a gente vai fazendo esse canal crescer mais, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo, valeu, falou!